A gente vive num momento da sociedade onde está todo mundo muito voltado para si, para suas questões, para suas bolhas, e aí as próprias famílias hoje me parecem estar pouco preparadas para lidar com essas adversidades que nos preparam para lidar com essas frustrações. Obviamente eu usei esse exemplo porque eu já estou pensando na etapa do mercado de trabalho. E essas habilidades, elas são aprendidas muito antes, como você mesmo falou. As pessoas já estão ansiosas demais, as famílias já estão muito ansiosas. Então, como que elas vão ensinar para essa geração a lidar com essas frustrações? Nós temos aí um conjunto de fatores. Essas competências socioemocionais sempre foram ensinadas. Hum. E os nossos pais também podiam ter um pouco de ansiedade, Aham. mesmo assim, costuma-se dizer que as gerações anteriores eram menos ansiosas, e os nossos pais não tinham nem consciência disso. Então, quando a gente fala de ensinar essas competências, eu não estou falando nem da formalidade de ensinar, olha, filho, vou te ensinar empatia, Aham. né? Olha, agora vou te ensinar comunicação em pública. Não, não é disso. A gente está falando dos pais ensinarem por meio do exemplo, por meio da presença, por meio da conversa, da escuta ativa, da observação. Nós observávamos os nossos pais negociando e aprendíamos que era assim que se negociava. Nós observávamos as pessoas ao nosso redor comprando e aprendíamos a gerar conflitos. Então, ninguém precisou conscientemente falar, vou te ensinar essa competência, Uhum. né? É óbvio que isso é complexo numa sociedade em que está todo mundo correndo muito. E a gente fica sobrecarregada porque a gente tem que dar conta do que é fora de casa e ainda de ensinar todas essas competências. Mas é também por isso que a BNCC ela prevê a inserção do desenvolvimento dessas competências na escola. Por que não tinha isso antes? Por que a escola agora está ensinando? Talvez, né? E aí eu vou abrir um parênteses bem grande para o talvez, porque a gente não está conseguindo que essas competências sejam todas desenvolvidas em casa. Uhum. E você vai chegar no mercado de trabalho e vai ser cobrado que você as tenha, né? Que você tenha desenvolvido tanto as competências quanto as habilidades. Lembrando que quando a gente fala de skills, a gente não tem só as soft skills, a Sim. gente tem as hard skills também, né? Então a gente também tem que desenvolver habilidades que já são responsabilidade da escola, habilidades rígidas, como a tradução livre, né? Que já são responsabilidade da escola. E agora a escola ainda abraça esse olhar sobre como desenvolver essas competências no ambiente escolar. Existe uma fórmula ou qual é a melhor maneira de ensinar essas habilidades para gerações diversas? A gente tem uma geração que está entrando na escola nos anos iniciais que nasceu durante a pandemia, por exemplo, que foi um período de isolamento que a gente ainda não tem muito claro quais são as consequências desse isolamento que a humanidade passou. Ao mesmo tempo que a gente tem uma sociedade hiperconectada. Quais as estratégias que são utilizadas dentro da sala de aula para ensinar esses soft skills? Em primeiro lugar, não existe uma fórmula, né? Seria maravilhoso se houvesse uma cartilha dizendo nós fazemos isso e o resultado é esse, mas nós estamos falando de seres complexos, né? Uhum. Então não. Mas usar metodologias diferenciadas, associando aos conteúdos, ao conhecimento que eu quero desenvolver na sala de aula, é uma estratégia. É disso que a BNCC trata, né? De eu conseguir olhar para a minha disciplina, para o meu componente curricular, e ver quais dessas competências que o mercado pede, que o mercado precisa, quais dessas habilidades eu posso aproveitar como gancho e ensinar na sala de aula. Então, as sugestões são sempre por meio de metodologias ativas, da Uhum. criação de oportunidades e cenários em que o aluno ele vai se ver precisando usar uma dessas competências, uma dessas habilidades. Então, trabalhar por projetos é outra sugestão muito interessante,
porque ele vai ter que usar a criatividade para resolver problemas. É um dos perfis mais importantes de hoje, ensinar para que as pessoas, para que elas sejam adaptáveis. Então eu tenho que ensinar criatividade e resolução de problemas. Então metodologia ativa, desenvolvimento de projetos, gamificação, são estratégias muito positivas. No ensino técnico, também são essas competências que são trabalhadas, ou a partir desse ponto já entram outras, como, sei lá, comunicação, a liderança, entram outras, são etapas de aprendizado dessas soft skills, ou é o mesmo pacote que a gente só vai aumentando ele ao longo do período escolar? A gente vai aumentando, apesar do desenvolvimento ser cumulativo, então saber resolver um conflito aos 8 anos de idade é diferente de saber claro. resolver um conflito na universidade, quando você tem que fazer TCC com um Uhum. grupo e a gente briga, não é? Mas veja que, apesar de aparentemente ser a mesma competência, você adapta para a sua realidade, para a sua idade, para o seu contexto. Daí a adaptabilidade é muito importante. Mas quando a gente fala especificamente de currículo técnico e mercado de trabalho, acrescentam-se competências e habilidades, né, associadas ao fazer profissional. Então, o próprio bom senso, eu ouço muito, a gente tem que ensinar bom senso. Meu Deus, ensinar bom senso não se mensura bom senso. Então, a gente começa a associar a habilidade, e por isso ela se torna uma competência, aos conhecimentos, aos conteúdos que eu quero que esse profissional tenha. Ter bom senso ao utilizar a inteligência artificial, ter bom senso ao fazer o currículo dele, então eu associo a esse conhecimento.